Aliás, atividade. Vamos lá então, pessoal. Correção dessa atividade que a gente fez na semana passada. Aí depois que a gente corrigiu, eu também vou dar comentar um pouquinho sobre a nossa nova atividade dessa semana ali, o que vocês têm que fazer, como é que é, vou dar umas dicas para resolver e depois a gente vai para a página 110, que era que a gente tinha ficado de tarefa para essa semana ali, para essa próxima aula. Beleza. Vamos começar com o primeiro aqui, ó. Primeiro exercício. No curso de matemática na UFSC, há um total de 400 alunos, dividido entre 3 períodos: o período matutino, vespertino e noturno. Sabendo que o número de alunos vespertino é de 100 e que o noturno é o dobro do vespertino, quais são as razões entre o número de alunos de cada turno com o total de alunos do curso? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quantos alunos tem em cada período, sendo que ali a gente já viu que o vespertino já está explícito para a gente, o noturno está falando que tem o dobro do vespertino, então significa que vai ter 200 alunos à noite, e o que sobra para o matutino são 100 alunos. Então a gente tem 100 no matutino, 100 no vespertino e 200 no noturno, que é mais ou menos a realidade ali que existe, né? Mais gente estuda de noite porque muita gente trabalha durante o dia, então as pessoas tentam estudar de noite porque é o horário que sobra ali para eles. Então a gente tem ali 100, 100 e 200. Só que ele está pedindo para construir as razões entre o número de cada turno, no caso, e a relação dos alunos totais, os alunos total do curso, né? Então, eu tenho que pegar e escrever 100 sobre 400 a primeira razão ali, eu tenho que escrever 100 sobre 400 a segunda razão, e tenho que escrever 200 sobre 400 a terceira razão, e explicitando ali, né, no turno vespertino, aliás, matutino, vespertino e noturno. O que daria para ter feito de diferente aqui é ter escrito na forma reduzida, colocado 1/4, 2/4 e 1/4, que seria a mesma coisa, só que teve algumas pessoas ali que erraram não escreveram a razão de forma correta. A razão era em relação ao total de alunos do curso. O total era 400, então eu não podia fazer uma comparação com os outros turnos. Eu não precisava comparar matutino com vespertino. Eu precisava comparar matutino com o total de alunos do curso. Entendeu? Tipo, esse eu acho que é o único erro que apareceu ali, a questão de não fazer as comparações de forma adequada. Beleza, essa questão é uma questão bem fácil, era bem descritiva, não, a conta era bem fácil também, então foi tranquilo para a maioria das pessoas. A próxima aqui, ó. Ricardo, ao mandar ampliar um dos seus desenhos, reparou que a proporção se mantinha, que as proporções se mantinham. Numa das partes do desenho original, há um triângulo com os lados 6, 8 e 10 centímetros. No desenho ampliado, dois lados medem respectivamente 9 e 12. Quanto mede o terceiro lado? Aí o que acontece? Como é que a gente calcularia essa proporção? A gente teria que fazer o desenho, imaginar que encaixa em algum dos lados e o terceiro lado vai acabar sendo proporcional ao o lado que está faltando aqui na parte de baixo. Aliás, vai ser proporcional aos lados que a gente já tem no outro triângulo. Então, eu vou fazer o desenho aqui para vocês entenderem, tá? A gente tem aqui, opa, canetinha. Eu tenho um triângulo lá que é 6, 8 e 10. Tem um outro triângulo que aparece ali, que é 9, 12 e aqui o X. Tá, mas como é que eu sei que o 9 é proporcional a esse daqui, né? A gente vai fazendo meio que por tentativa e erro. Imaginem que se eu colocasse o 9 aqui em relação ao 8 e o 12 em relação ao 10, não se manteria essa proporção aqui entre os desenhos, tá? Tipo, a gente não conseguiria ter essa proporção sendo verdadeira. Porque se eu coloco aqui, ó, quer ver? Vou explicar o que eu tô falando. Se eu coloco a proporção 9 com 8 e 12 com 10, eu teria que ter isso aqui como verdade. Olha só. 9 sobre 9 sobre 8 tem que ser igual a 12 sobre 10.
E quando eu multiplico isso aqui, ó, claramente não é proporcional, porque olha só, 9 vezes o 10 dá 90 e 12 vezes o 8 dá 96. Então eu não tenho como colocar isso daqui de forma proporcional. Esses quatro números que eu peguei aqui, os dois maiores e esses dois menores aqui, como proporcionais. Quando eu faço isso com 6 e 8, 9 e 12, aí sim eu consigo fazer essa proporcionalidade funcionar. Então, obrigatoriamente, a proporção que eu vou ter que pegar vai ser essa daqui, ó. 6 está para 8, assim como 9 está para 12. Porque aí vai dar correto, que olha só, 6 vezes o 12 dá 72 e 9 vezes o 8 dá 72. Para ser proporcional, isso aqui tem que se manter, né? Então, como eu sei que isso aqui é proporcional, eu sei que o terceiro lado vai estar relacionado com 10. Então, eu poderia aqui simplesmente colocar um igual aqui, ó, e fazer assim, ó, x. Não, eu teria que colocar o 10 primeiro desse lado, né? Porque os números estão se. Peraí. Ah, não, eu teria que fazer diferente aqui. Eu teria que pegar a proporção ao contrário aqui. Na hora que eu fosse montar isso aqui, para ficar mais fácil, eu vou colocar todos os números que são de um triângulo de um lado e os que são de outro triângulo do outro lado. Então aqui eu vou colocar o 9 aqui embaixo, igual a esse está para esse, assim como o 8 está para o 12, assim como o 10 está para o x. Aí sim fica mais fácil da gente resolver essa proporcionalidade, tá vendo? Todos os do triângulo menor estão aqui em cima, todos os do triângulo maior estão embaixo e eles estão ordenados de forma correta. Tá, aqui vai ser fácil, olha só, vai ficar 12 vezes o 10 igual a 8 vezes o x. Isso vai ser x igual a 15. E a gente pode meio que sacar que isso é verdade, porque olha só, o que acontece daqui para cá? Ele aumenta meio, né? Tipo, 6, a metade de 6 é 3. Então, aqui vai ficar 9. A metade do 8 é 4, aqui vai ficar 12. Então, qual a metade dos 10? É 5. Então, vai ficar 15. Pronto, faz sentido de fato o que a gente colocou aqui. E se é só fazer a regra de 3 aqui, vai ser a mesma coisa, tá? Então, tá correto aqui, 15. Como eu não coloquei, eu coloquei centímetro aqui, deixa eu ver. Opa. Eu coloquei centímetro, então a resposta também teria que aparecer centímetro ali, né? 15 centímetros é o terceiro lado, e depois ele pede ainda para fazer uma escala aumentando 3 vezes isso daqui. Então era só multiplicar por 3 cada um dos lados, e é de fato 18, 24 e 30 centímetros, tá? É bem fácil esse lance aqui da ampliação, era só multiplicar por 3 e já chegar no resultado. A maioria do pessoal também foi tranquilo nessa questão aqui, respostas variadas, mas praticamente falando a mesma coisa, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês estavam com bastante, eu não sei se lance aí de escala, é difícil, mas pareceu que o pessoal entendeu ali. Vamos para o próximo exercício aqui, que já é mais direto de escala, tá? Se o mapa representado numa folha A2 ocupa 56 centímetros de comprimento e 40 de largura, numa escala de 1 para 500 mil, calcule a dimensão de comprimento e largura que o mapa consegue expor. Num primeiro momento, represente em centímetros e depois em quilômetros. Então, o que a gente tinha que fazer? Eu tinha que fazer o desenho aqui reduzido e aplicar a escala para a gente conseguir colocar em centímetros e depois desses centímetros a gente transformaria em quilômetros. Então, vamos fazer isso aqui. Deixa eu apagar aqui e começar lá. Opa, já estamos na primeira frame. Então, a gente tem ali, ó, é um retângulo, ele tem 40 por 56, tudo isso em centímetro aqui, centímetro, esse centímetro aqui ficou muito feio. E o 6 também ficou feio, ficou parecendo Santa Catarina ali. 56 centímetros. E o que acontece? A gente tem que fazer a ampliação dele para o tamanho real. Então aqui eu vou ter um X e aqui eu vou ter um Y, né? Eu só estou colocando as incógnitas para ficar mais fácil da gente entender. A escala que aparece ali é de 1 para 500 mil. Então, a cada centímetro do mapa, na realidade, a gente vai ter 500 mil centímetros. Então, como é que eu monto esse
esse desenho ali, como é que eu monto essa proporção na hora de fazer a regra de 3. Então, eu vou pegar o seguinte, ó, eu sei que a minha escala é de 1 para 500 mil. Aí, o que que acontece? Eu tenho que pensar, a parte de cima é a representação do desenho, a parte de baixo é a vida real. Então, aqui, o que eu estou representando aqui do lado é a vida real. Então, aqui vai o 40 em cima, o x vai embaixo, porque é quanto que eu quero descobrir naquela proporção. Então, aqui, ó, 40 sobre x, e é só fazer uma multiplicação direta e a gente consegue chegar nesse número aqui, tá? Aqui é um zero também, tá aparecendo um 6, mas é um zero. Ok. Então, quando eu multiplicar direto aqui, ó, o nosso x vai ficar... eu vou ter 6 zeros e depois mais um zero do 20. Então, aqui vai ser 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso dá 20 milhões de centímetros, tá? Então, a primeira parte aqui, o x, vai representar 20 milhões de centímetros. Ah, mas isso é muito centímetro. Mas quando a gente vai transformar para metro e depois para quilômetro, a gente vai perceber que não é tanto assim, tá? Então, essa aqui é a primeira multiplicação. A segunda, eu vou fazer praticamente a mesma coisa, só que em vez de colocar aqui, ó, o 40, eu vou colocar o 56 e o y. Então, eu vou fazer o mesmo esquema aqui, ó, colocando 1 para 500 mil igual a 56 sobre y. E aí, quando a gente faz a nossa multiplicação aqui direto, né, que vai ser 56 vezes o 500 mil, o y vai ficar 28 seguido de 6 zeros. Como é que o professor faz a conta assim tão rápido? Olha só, conta a quantidade de zeros, faz 50 vezes o 5 vezes o 56 e a gente chega no resultado. Opa, deixa eu anotar aqui direito aqui para ficar mais fácil. 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, chegamos ali em 28 milhões. Então, a gente tem 28 milhões de centímetros. Ok, então, uma das respostas a gente já conseguiu aqui. A primeira parte é 20 milhões e a segunda é 28 milhões. Agora, eu tenho que transformar isso em quilômetro, tá? Como é que eu transformo isso em quilômetro? Primeiro, eu vou transformar em metros. Então, eu sei que um metro tem 100 centímetros. Então, cortando dois zeros aqui, automaticamente eu vou ter metros, tá? Então, a primeira transformação aqui, deixa eu escrever aqui embaixo. A primeira transformação que eu tenho lá na escala é isso daqui. Opa, 2. Isso daqui é centímetro. Para metro, eu vou cortar dois zeros aqui, ó. Então, vai ficar 1, 2. Aqui tem 7, vai ficar com 5. Ok? E se eu quero transformar isso aqui em quilômetro, eu tenho que lembrar que um quilômetro tem 1000 metros. Então, eu vou cortar mais 3 zeros, e isso em quilômetros fica 200 quilômetros, tá? Bem fácil, tá vendo? Olha só. Centímetro é uma medida que a gente usa bastante no dia a dia, e a gente sabe que um metro tem 100 centímetros. Então, corta dois zeros. Ok, aí fica em metro. Ok, vou fazer a próxima transformação. Quantos quilômetros tem quantos metros tem num quilômetro? A gente sabe que tem 1000, então eu vou cortar três zeros e automaticamente eu vou ficar com 200 quilômetros. A mesma transformação eu vou fazer aqui com o 28 milhões. Como eu tenho a mesma quantidade de zeros aqui, ó, praticamente, então eu já sei que automaticamente isso aqui, a outra medida é 280 quilômetros, tá? Então, aquele desenho consegue mapear 200 quilômetros em um tamanho e 280 num outro tamanho ali que a gente viu, tá? Beleza, terminou essa questão aqui, vamos para a próxima. Deixa eu mostrar o desenho que fica mais fácil aqui, ó. Num triângulo retângulo abaixo, qual é o valor do x? Deixa eu pegar aqui o desenho para ficar mais fácil para gente. É esse desenho aqui, e eu tinha explicado para vocês que o ângulo de 30 graus num triângulo retângulo, o lado que enxerga esse ângulo de 30 graus aqui, ó, que no caso é o ângulo oposto, ele vai ser metade do tamanho da nossa hipotenusa. Se ele é metade da hipotenusa,
A nossa hipotenusa aqui nesse caso vai ser o dobro. Então a resposta correta seria o 18, tá? A maioria do pessoal, de fato, colocou a resposta certa, que é 18, e pronto, tá? Isso aqui é um comecinho pra gente de trigonometria, tá? Não é bem trigonometria ainda, mas é um spoiler que a gente já tem dessa questão da trigonometria que a gente vai estudar logo em seguida. Aqui, E, duas regrinhas, professor, eu não entendi a questão. Pode repetir? claro. Olha só, lá na página do livro, deixa eu até voltar em que página do livro que eu vou te mostrar onde é que está esse conteúdo aqui. Tem uma afirmação falando que o, o lado oposto de um triângulo que é retângulo e tem um ângulo de 30 graus, vai ser metade do tamanho da hipotenusa. Hipotenusa é o maior dos lados de um triângulo. Ó. É nessa página aqui, ó, página 88. Ele faz todo esse trabalhinho aqui dizendo, ó, aqui é o cateto oposto, tá vendo? Que é a perninha do triângulo. Esse daqui, ó, é o ângulo de 30 graus. Então, esse tamanho aqui vai ser metade da hipotenusa, que é o maior dos lados do triângulo, porque ele está relacionado aqui com o ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, vai ser 1,5. O tamanho desse cateto aqui, ó, vai ser 2 e desse aqui vai ser 3, tá vendo? Porque é metade. Então, como aqui eu estou mostrando essa figura, eu tenho que chegar qual é o resultado da hipotenusa. Qual que é o dobro? Deixa eu mostrar a figura de novo ali para ti. Qual que é o dobro de 9, tá vendo? Claro, a figura aqui está numa outra direção, mas se a gente girar e colocar ela no mesmo sentido ali, vai perceber que esse número aqui de baixo vai ser 18, tá? É bem bobinho, assim, pensar. A hipotenusa é o dobro do cateto oposto de 30 graus. Pronto. É só isso que tem que pensar. Então é tipo, é duplicar o número. E não tem Beleza, muito, eu anotei aqui. não tem muito o que fazer, tá? Mas é Vale. só dar uma olhada aqui nessa página 88, que a gente chegou a fazer alguns exercícios, ó, aquele exercício do avião, quer ver, ó, por exemplo, ó, a gente tem aqui, ó, a hipotenusa como 5.000 metros. Se a hipotenusa é 5.000, o cateto vai ser metade disso, 2.500. Pronto, acabou a conta, não tem mais o que fazer. Aqui do lado tem a mesma coisa, só que com uma outra relação com o precipício aqui, ó. A gente tem aqui um ângulo de 60 graus. Lá em cima é um ângulo de 30. Então significa que esse cara aqui é o nosso cateto e ele é metade dessa distância aqui. Se aqui é 50, aqui obrigatoriamente tem que ser 100. Pronto, acabou. É bem é bem automático, assim, não tem muito o que pensar. Vamos lá, continuando aqui a próxima questão, que é a lance da proporcionalidade. Deixa eu pegar qual é a regra de 3. É só multiplicar cruzado e chegar no resultado. Ó. 9 vezes o 20, 4 vezes o x. Deixa eu escrever aqui no quadrinho. 9 vezes o 20, 4x. Aqui dá 180. 180 igual a 4x. O x igual a 45. A maioria do pessoal acertou também essa questão, que também era uma questão bem simples, né? Não era com centímetros, não era com nada, era só direto o número, então era só colocar como resposta x igual a 45, bem tranquilo. A próxima aqui, ó. A próxima, praticamente a mesma coisa, só multiplicar cruzado, vai ficar 30 igual a 3y. Deixa eu colocar aqui. 30 igual a 3y, y igual a 10. Acabou. Também era só para responder y igual a 10 e não tem muito o que ficar divagando quanto a isso, tá? Aqui ó, o pessoal colocou, respondeu qual é o valor do x, tá tão acostumado com x que nem percebeu que era y, tá? Eu acabei considerando. Uma próxima vez eu não vou considerar, porque a pergunta era quem é o y, não quem é o x, tá? Beleza. Ficou alguma dúvida dessa atividade aqui, pessoal? Hora de perguntar. Não? Beleza, tá. Então deixa eu só vamos agora corrigir a nossa. Aliás, antes de corrigir, deixa eu mostrar para vocês aqui a outra atividade. Deixa eu só pausar aqui um pouquinho a apresentação. E aí eu vou trocar um negócio ali. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um outro negocinho. Essa semana, não sei se vocês repararam, eu já mandei para vocês uma atividade para vocês me entregarem essa semana. Essa atividade, ela é sobre deixa eu abrir para vocês aqui, vou mostrar. Eu não vou explicar, eu não vou falar diretamente dos exercícios, mas eu vou abrir um pouquinho as ideias para vocês ficarem ligados, tá? Já comecei aqui a apresentação de novo, bem, deixa eu trocar. Ó, essa atividade aqui, ó,
ela fala sobre o Teorema de Tales, que é uma continuação disso que a gente está vendo, que é regra de 3 aplicado no feixe de retas paralelas. Então, aqui, ó, esse desenho aqui é um exercício que apareceu no IFSC, que eu peguei igual, tá? É a mesma coisa que aparece lá no IFSC, e aí tem todo um lancezinho de montar a regra de 3 e chegar a qual é o resultado da altura do que está sendo perguntado aqui. Os outros desenhos já são o Teorema de Tales colocado na forma explícita, que como a gente está acostumado, que é eu tenho um feixe de retas paralelas, transformo isso aqui em fração, ó, 4 sobre 7, 12 sobre x, multiplica cruzado, chega no resultado e pronto. Essa daqui é fácil, essa daqui também é fácil, né? Porque é só fazer um negócio aqui. Essa daqui eu já vou dar uma dica para vocês. Ela vai dar uma equação do segundo grau. Vocês precisam resolver uma equação do segundo grau, que é o que a gente acabou de ver. E aí, a partir disso, vocês conseguem resolver o valor do x, o valor do y, assim vai indo. A próxima aqui, se vocês repararem, os números eles não estão aqui desse lado, eles estão aqui na parte de baixo. Quando eu for montar esse problema, ele é um pouquinho diferente desse daqui de cima. Por que, que ele é um pouquinho diferente? Para manter essa proporcionalidade, eu tenho que montar o triângulo que está sendo pedido aqui. Então, olha só o que, que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou dar uma mega dica para vocês. Eu vou fazer um outro problema qualquer aqui, ó, vou inventar, só para vocês entenderem como é que é a montagem. Ó, vou colocar números aqui aleatórios. Não são números que aparecem ali no trabalho, tá? Ó, aqui 1, aqui eu vou colocar nesse espacinho aqui também 1, aqui 1, e aqui eu vou colocar x. Vamos lá. Esse problema é muito parecido com o que aparece aqui. Só que eu tenho que resolver. Vamos lá, eu quero ver se vocês conseguem me ajudar a resolver como é que eu monto essa proporcionalidade aqui. Alguém tem ideia? Pode falar. É 1 sobre x e 1 Não, sobre... peraí. Tá usando o celular? Eu acho que não, porque olha só, eu tenho que pegar o seguinte, eu vou fazer coloridinho para você entender aqui o que tem que colocar. Esse triângulo aqui, ó, essa partezinha aqui está para essa parte aqui, ó, do triângulo, assim como, olha só, esse todo aqui vai estar para esse todo aqui. Então, quando eu for montar, eu não tenho que pegar só esse pedacinho aqui para montar, eu tenho que pegar esse lado todo do triângulo. Porque esse desenho aqui, na verdade, é esse negócio que eu vou desenhar aqui para vocês. Ó. Vou fazer o mesmo esqueminha ali. Ó. Tem um triângulo, que está assim, que é o menorzinho, e tem o outro triângulo, que é o maiorzão. Então, ele está fazendo a seguinte comparação aqui, ó. Ele está pegando, colocando um aqui e um aqui, e aqui embaixo ele está colocando o x, ó. Reparem ali, ó. Tá vendo? O x aqui embaixo, que é o maiorzão. Só que o meu triângulo não é formado só por esse pedacinho aqui do 1. É formado por todo esse lado. Quanto que mede esse lado todo aqui? 1 mais 1 fica quanto? 2. 2. Então, aqui, ó, eu tenho que colocar o 2. Aí sim, a partir disso daqui, ó, eu consigo fazer a proporcionalidade. 1 está para 1, assim como 2 está para o x. Vou escrever isso aqui embaixo. Ó, 1 está para o 1, assim como 2 está para o x. Multiplica cruzado, vamos chegar aqui o x igual ao 2. Tá vendo? É diferente de eu colocar o 1 está para o x. A maioria do pessoal, com certeza, chegaria e colocaria, deixa eu só trocar a ordem disso aqui, ó. Chegaria e colocaria direto, 1 está para o x menos 1. E não, eu tenho que pegar isso aqui tudo, ó. Esse lado inteiro vai estar para essa parte aqui embaixo inteira daqui de baixo. Dica de ouro que eu acabei de dar para vocês, hein? Praticamente eu resolvi a questão, tá? Isso ia ser um erro que ia acontecer muito, tá? Então muita gente não ia perceber que eu estou pegando a proporcionalidade aqui, não vai ser relacionado dos lados, mas vai ser relacionado das figuras. Essa figura é muito parecida com o Teorema de Tales aqui em cima, mas na hora que a gente vai montar, a gente tem que montar o triângulo menor está relacionado aqui com o triângulo menor, assim como o triângulo maior aqui do lado vai estar relacionado com o triângulo maior. Então, dei uma dica preciosíssima de como resolver essa questão aqui, e em seguida, que é praticamente o mesmo esquema, tá? Vai cair também em regra ou regra de 3, ou vai cair num teorema, numa equação do segundo grau, e vocês conseguem resolver. Já essa outra questão aqui, que tem a do x aqui cruzado,
eu também resolvi com vocês em aula no outro dia. Eu falei, olha, prestem atenção que vocês têm que relacionar não os lados, mas quem está na mesma linha. Olha só, quem está na mesma linha aqui, ó, é o x e o 9. Então, eu tenho que montar x sobre 9 está para 4 sobre 3. E não x sobre 3, 4 sobre 9. Não, aí vai estar errado e a conta vai dar totalmente errada. Tá? Então, assim, ó, tem que manter a relação entre as linhas, tá vendo? Ó, o x está para o 9, assim como o 4 está para o 3, tá vendo? Eu estou pegando lá de cima, comparando com o de baixo na mesma linha, lá de cima comparando com o de baixo na mesma linha. A mesma coisa aqui. O lá de cima comparando com o de baixo aqui nessa linha, ou lá de cima comparando com o de baixo aqui nessa linha. Praticamente eu dei a resposta de todas as questões para vocês, que a parte mais difícil era vocês entenderem e fazer as contas ali, a parte extremamente fácil desse negócio. Então, olha só o que eu acabei de fazer com vocês. Eu acabei de explicar como é que é para fazer todos os exercícios, tá? Então, prestem bastante atenção. Se vocês precisarem, vocês voltem nessa resolução aqui dessa aula, e aí vocês fazem um trabalho baseado nisso aqui que a gente acabou de falar. Alguma dúvida de como que é para fazer o trabalho dessa semana ali? Se puder repetir como que faz esse tipo de conta, que eu ia perguntar na aula de recuperação que tem amanhã, como que resolve detalhes que eu não entendi direito. Tá, eu vou pegar um Tales do livro e a gente vai fazer um Tales do livro, tá, Matheus? Deixa eu pegar Ok. aqui. Ó, o teorema de Tales foi o que a gente viu há umas 2 aulas atrás ali, tá? Que é o lance do feixe de retas paralelas. O grande salto é você entender o desenho, porque a conta em si ela é bem fácil de fazer, que a gente já faz ela desde o 7º ano, tá? Não é uma conta, é uma conta diferente como equação do 2º grau, não. É a mesma conta, só que aplicado num desenho diferente, quer ver? Deixa eu pegar aqui um bem simplesinho para a gente começar a resolver aqui, ó. Ó, por exemplo, esse daqui, ó, o exercício 41 que a gente já corrigiu no outro dia. A gente tem um feixe de retas paralelas, que aqui, ó, é o nosso A, B e C que estão cortados aqui por 2 retas, e eu tenho que entender qual é o valor do terceiro, desse quarto número que está aparecendo aqui como incógnita. A gente tem 3 números e tem um quarto que vai ser descoberto. Como é que eu monto essa conta aqui, Matheus? Eu vou simplesmente copiar o 7 está para o x, assim como o 5 está para o 9. Vou colocar isso no papel aqui para você entender, tá? Ó, o 7 está para o x, assim como o 5 está para o 9. Como é que você faz essa conta aqui agora, Matheus? Ou seja, não muda, independentemente se o 7 tá em cima e o x tá embaixo, o que tá em cima vai ficar em cima e o que tá embaixo vai ficar embaixo. Exatamente, exatamente. E agora, como é que faz essa parte da conta aqui? Isso aqui você sabe fazer. É A só gente fazer já cruzado. só fazer o cruzado e acabou. Então vai ficar aqui, ó, 5x igual... Opa, x, faltou x aqui. 5x igual a 63, olha, 63, e fica x igual a 63 sobre 5. E acabou, tá vendo? Deu. X igual, acabou. Vou pegar outro exercício ali para você resolver sem eu te ajudar. Vamos pegar esse aqui, ó, o 42A. Deixa eu apagar aqui e vamos fazer o mesmo esquema. Lê para mim aqui, ó. O que você acha que eu tenho que montar? Como que eu vou montar a conta? É pra ler exercício ou pra dizer como que monta? Pode só falar como é que monta, não precisa ler o exercício aqui, é bem fácil. Fazer a mesma ordem de quem tá na mesma reta paralela. Isso, E mas. seria 3 sobre 5. Opa, não. Pode ser 3 sobre 5, 3 sobre 5, não tem problema. 3 sobre Como que 5 fala? e Então, tem que dizer igual. 3 está para 5, assim como? E isso pode ser assim. Assim como o. Ah, tá. Era 6, é que eu tô virando de longe, parecia um 5. Não, mas tem um 5 do outro lado também, tá certo. Dá pra montar desse jeito também. Então como é que faz? Se os dois estão mais ou menos na mesma altura ali, como Tá, é que... então você pode montar ali, ó. 6 está pro 5, assim como. Aliás, o 3 está pro 5, assim como 6 está pro x. Então eu X. poderia montar aqui, ó, o 6 está para o x. Sabe por que eu disse que também poderia? Porque se eu colocasse o 6 está para o 3, que é pegando esse lado aqui primeiro, também seria a mesma coisa, porque como eu vou multiplicar os 5 vezes o 6, a ordem que eles aparecem aqui não vai fazer diferença.
Então, essa conta aqui, ó, é praticamente a mesma coisa do que o 6 está para o 3, 3 está para o 6, assim como o 5 está para o x, porque dá o mesmo resultado. Porque a gente vai multiplicar cruzado, ó. Vai ficar 3x Entendi. igual a 30 e 3x igual a 30. Quanto que é o resultado do x? 3x igual a 30 e 2x igual a... Peraí. Que? 3x igual a 30, qual é o resultado do x? Vou reescrever aqui, ó. 3x igual a 30. Qual é o valor do x, Matheus? 10. Ele 10. saiu. Ah, tá, ele saiu? Então fica x igual a 10. Pronto, bem fácil, tá vendo? É bem direto ali e pronto. Deixa eu ver o que foi ali, o que fizeram um pururu. Ah, tá. Beleza. Ficou alguma dúvida aqui como é que resolve para vocês ali, já que o Matheus saiu? Tem mais alguém que estava com uma dúvida? Alguma Ali dúvida? na atividade da semana ali que tu mostrou, que foi na questão que ele Uhum. perguntou, que tá com, tipo, tem 2x, tem mais de uma incógnita, no caso. Não tem problema, você vai cair numa equação do segundo grau e A resolver. internet caiu aqui, professor. Desculpa. Ah, tá, não tem problema. 3x igual a 30, então x igual a 10. Isso, é bem isso aqui mesmo. Tá, a Luana já estava perguntando ali um lance da questão ali, quando a gente tiver mais do que uma incógnita. Vocês vão trabalhar com as equações que vocês sabem resolver. Nesse caso aqui, deu uma equação do primeiro grau. Ok, resolve a equação do primeiro grau. Se por acaso tivesse aparecido um x ao quadrado, o que vocês tinham que resolver? Equação do segundo grau, e a gente já sabe a equação do segundo grau, e pronto. Usa o Bhaskara ali, quem é o A, quem é o B, quem é o C, faz todo o que a gente já viu esse ano, e aí resolve o nosso valor do X. O que pode acontecer? Ah, mas o Bhaskara vai me dar 2 resultados no final. E aí, como é que eu sei qual que é o resultado que é válido e será que os dois são válidos? Como é que funciona? O que não poderia ser o lado de uma figura? Pode ser um número negativo? Vamos supor, se eu chegasse aqui, ó, nessa figura aqui, chegasse que o x igual a menos 10, faria sentido dizer que eu tenho um tamanho negativo para essa figura? Não, Por que não? porque o número negativo não faz Isso sentido. não tem tamanho negativo. Então a gente tem que prestar atenção que podem acontecer valores que são respostas daquela equação, mas que quando a gente transfere para o problema, que é um problema de geometria, aquele número não faz sentido, porque é um número negativo. E se é um número negativo, e quando a gente substitui ele vai dar um tamanho negativo, aí a gente não consegue usar aquele valor negativo da equação. Mas a equação do segundo grau, ela pode dar 2 valores. Então, vamos supor que tem um positivo e um negativo. Nesse caso, só o positivo que vai estar valendo. Porque quando a gente substituir, ele vai fazer sentido. Ele vai ter uma relação com o tamanho real que a figura pode ter. Então, vocês têm que tomar esse cuidado quando a gente for trabalhar, quando cair com a equação do segundo grau, em alguma coisa relacionada à geometria. Pode ser que tenham valores falsos, que são respostas da equação, mas que não são resposta daquele problema específico, porque ele é um problema que tem tamanho, e se é tamanho, tem que ser tamanhos sempre positivos, tá? Então tem que tomar, esse é o único cuidado que vocês têm que ter, e eu já tinha chamado a atenção quando a gente viu lá a equação do segundo grau, que poderia acontecer isso, que a gente chega em respostas que são verdadeiras para a equação, mas quando eu vou transferir para o problema, aquele resultado não faz sentido, tá? Então tem que prestar essa atenção quando for resolver esses problemas aqui, quando caírem com a equação do segundo grau. Eu acho que vai ter um ou dois aqui que caem numa equação do segundo grau, e aí vocês têm que tomar esse cuidado ali na hora que vai resolver. Tem mais alguma pergunta sobre o trabalho ali que vocês vão fazer para essa semana? Mais alguma coisa, pessoal? Não, né? Então vamos, a gente tem ainda mais uns minutinhos, vamos começar a corrigir a página 110, que é o que a gente tinha ficado como tarefa na aula passada, pelo menos alguns exercícios aqui, tá? Então abram vocês aí a página 110 e a gente vai começar a resolver essa parte aqui de juros simples e de juros compostos, tá? Vamos ler aqui a 63, ó. Uma mesma quantia aplicada a mesma taxa de juros mensal depois de 2 meses ou mais renderá juros maiores ou
em qual modalidade? Juros simples ou juros compostos e por quê? Esse exercício aqui, ó, eu já tinha comentado na aula passada quando a gente estava fazendo, que é o seguinte, eu não tenho como supor que valores que vão ser ou que... sem problema, então. Eu não tenho como supor aqui uma quantia ou um juro, não precisa, na verdade a gente pode usar a tabela que aparece aqui no texto anterior que a gente estava vendo e entendendo o que, que acontece. Ó. O que, que acontece aqui? Ó? Tem uma tabela com juros simples aqui, numa quantia de R$ 400, a juros de 2% ao mês. Então aparece aqui, ó, que a quantidade que vai aumentando é sempre a mesma. Então, no primeiro mês vai aumentar 8, no segundo vai aumentar 16, e assim vai indo. E reparem que o juro não aumenta. No caso, a quantidade, esse 2%, sempre vai estar sendo aplicado em cima do R$ 400 inicial, que é o nosso montante, tá? Aliás, o nosso capital. Aí, a partir disso, a gente só vai somando ali 888 e vai tendo uma tabela com os próximos valores. Já no juro composto, não acontece isso, porque o 8%, ou 2% vai ser aplicado sempre nesse valor aqui do início do mês, e não do primeiro mês de todos, tá? Então, o que, que acontece? 2% de 408 não vai ser mais o R$ 8 que a gente tinha lá, vai ser R$ 8,16. O próximo vai aumentar ainda mais. Então, a ideia é que em cada mês seja atualizado essa taxa, e essa taxa vai fazer com que tenha uma diferença aqui maior. Então, olha só, do primeiro mês já para o segundo, a gente tem um aumento de 16 centavos em relação aqui ao anterior, e no próximo mês eu já vou aumentar 48 centavos em relação ao anterior. Então, com certeza, a partir do segundo mês, essa diferença do juro composto sempre vai ser maior, independente da taxa que a gente coloque aqui, independente do nosso capital ali inicial que a gente vai começar a montar, sempre vai acontecer isso. Então, a resposta ali da 63 vai ser o seguinte: a partir do segundo mês, o juro composto é sempre maior. No primeiro mês, ele vai empatar, ele vai ser o mesmo resultado, tá? Então, é uma resposta bem descritiva, tá? Não tem conta para fazer. Vamos para 64 agora. Sônia investiu 40 mil em um banco. Calcule o montante que ela vai receber ao final de 3 meses, supondo que o banco pague 2% no juros simples e 2% no juro composto. Então, a gente precisa fazer uma tabela com isso, tá? Então, eu já tinha feito uma outra tabela na aula anterior, mas vamos montar isso aqui para vocês entenderem. Ó. Então, a gente tem aqui ó, o capital, que é 40 mil. Aqui a gente tem os juros. Opa, era um J aqui. A gente tem aqui os juros, e no final a gente vai ter o nosso montante daquele mês. Então, ó, capital, juros, montante. Essas são sempre as palavras que vão aparecer relacionadas à matemática financeira, tá? Como o nosso juros aqui, eu vou colocar do lado aqui, ó, é 2%, então eu tenho que calcular quanto que é 2% de 40 mil. Se fosse 1%, como a gente aprendeu lá com o Thiago, lembrou do Thiago lá na aula passada, 1% é só tirar 2 zeros, seria 400. Então, duas vezes o 400, a gente tem 800. Então, 2% do 40 mil vai ser 800. Então, aqui no final do primeiro mês, a gente vai ter 40.800. E no juros simples, o que, que acontece? Não se atualiza essa taxa de juros aqui, ó. Então, nos próximos meses, sempre vai ser a mesma quantidade, 800, 800, e se a gente fosse seguindo aqui, ia continuar com esse 800. Mas ele pediu só os 3 primeiros meses, tá? Então, vamos só atualizar aqui com o 800, então aqui vai ficar 40 mil com 800, e quando eu aplico essa soma aqui com o 800, vai ficar, então, 41 mil com 600, e a próxima aqui a gente atualiza de novo. E a gente chega lá em 42 mil com 400. Então, reparem o seguinte, ó. Quando a gente tem um montante, no próximo mês, esse montante vai virar o capital. E aí a gente soma com os juros, chega no montante de novo, atualiza essa tabela e assim vai indo. Eu poderia continuar
vários meses com isso, mas os juros, como é nos juros simples, sempre vai se manter a mesma quantidade. Isso aqui fica bem legal para a gente fazer no Excel, fica bem legal para a gente usar planilhas para conseguir montar isso, fica mais fácil da gente entender. Por enquanto eu não vou usar isso, talvez numa outra aula eu mostre isso para vocês numa planilha de Excel, que fica bem mais fácil de vocês conseguirem entender como é que calcula isso daqui. Vamos para a próxima parte aqui, que é dos juros compostos. Agora eu vou fazer a mesma tabela, aplicando 2% com os juros compostos, só que o que acontece? Vai ter um diferencial que no próximo mês eu tenho que calcular o 2% baseado nesse montante aqui, no caso no capital, e depois 2% no próximo capital que a gente vai ter aqui. Ó. Então é praticamente a mesma tabela com a coluna aqui de cima, né? Capital, juro montante, 40 mil. Ficou horrível. 40 mil. Aqui o 2%, que é aquele juro que ele está comentando ali, que fica caso 800. E aqui o final fica a mesma linha no primeiro mês. Só que no segundo mês, o que vai acontecer? A gente vai ter uma atualização desses juros aqui. Não vai ser 800, vai ser 2% em cima desse carinha aqui, ó. E 2% em cima desse carinha aqui vai ser 408 mais 408, fica 916. Não, 816. Tá? Então, diferente dos juros simples, nos juros compostos, os juros aqui vai se atualizando, tá? Então, aqui quando a gente soma esse resultado, vai ficar 41.616. E no próximo mês eu tenho que pegar esse mesmo valor aqui, 41.616, e fazer 2% desse cara. Então eu tenho que pegar 416,16 mais 416,16. Isso vai ficar 832 com 32. E aí soma esses dois resultados aqui e a gente vai ter uma atualização para, deixa eu ver quanto é que fica relacionado ao anterior. É só colocar ali mais casas. Então, 4, 2, aí a gente vai ter 4, 2,32. Ficou um espacinho pequeno aqui para a gente conseguir colocar esse. Opa, eu coloquei ele para frente. Volta. Opa, mais um aqui. Aqui, 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 beleza. Vou só apagar aqui o que eu quero, não é limpar freio. Aqui fica o 42 com 4 e somando aqui os demais números, deixa eu ver quanto é que dá. 4, 8, 4, 8 com 32. É isso? Isso, com 32 aqui no final. Tem que colocar aqui embaixo porque ficou apertado aqui. Então ficaria esse resultado aqui, é só somar esse valor com esse daqui, a gente chega nesse resultado. E montar essa tabela aqui é realmente chato, e fazer sem calculadora exige um trabalhinho de conta de várias e várias vezes, por isso que praticamente todo mundo que trabalha com matemática financeira vai trabalhar com planilhas, vai trabalhar com calculadora, porque é um monte de cálculo e vai aparecendo centavos, e na próxima interação que a gente tiver aqui vai ser muito mais complicado. A aula já acabou por hoje, pessoal, a gente continua corrigindo na próxima aula. O trabalho que a gente tem para fazer ali, Luísa, é para quinta-feira. Aliás, para sexta-feira. Já está marcado lá e está avisado tanto no Classroom quanto na folhinha que eu enviei para vocês na segunda-feira, tá bom? Mais alguma dúvida? Fechou então, pessoal. Até a próxima aula, que vai ser na quinta-feira, tá? Até a próxima aula, professor. Tchau, tchau. Tchau.